Sobre anatomia e fisiologia humana. A gente vai ter uma aula introdutória para a gente conseguir entender esse conteúdo de forma mais profunda nas próximas aulas. Essa aula vai ter alguns conceitos que são essenciais para a gente absorver direitinho o outro conteúdo, o resto do conteúdo. Bom, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar os níveis de organização do corpo humano, o que é a fisiologia, também o que é a anatomia e os sistemas do corpo humano. Mas a gente vai falar isso de uma forma geral, para a gente entender como que é de forma macroscópica tudo. E depois, cada aula, a gente vai adentrar um pouquinho em cada um dos sistemas. Beleza. Como que é organizado o corpo humano? Como que funcionam os níveis de organização do corpo humano? O corpo humano, ele é formado por células, né? A gente está cansado de saber que a nossa unidade funcional, nossa unidade estrutural são as células. Essas células, quando elas estão em conjunto, quando elas são parecidas, semelhantes, têm a mesma morfologia, elas vão juntas, em conjunto, formar um tecido. Assim como os tecidos, o conjunto de tecidos formam órgãos. Então, um tecido de revestimento com tecido muscular, a gente tem um órgão que é o estômago, né? O estômago ele tem um tecido de revestimento epitelial ali na sua parede do estômago. Ele é feito, a estrutura dele é de músculo, é um tecido muscular, então é um conjunto de tecidos que formam o músculo, que formam o órgão, desculpa, que é o estômago. E aí o estômago, junto com outros órgãos que têm a função em comum de digerir os alimentos, de transformar os alimentos em partículas menores, de absorver os nutrientes desses alimentos, eles vão compor o sistema digestório do corpo humano. E todos os sistemas do corpo humano, eles compõem o organismo, que é o ser humano. Então, novamente para a gente gravar, um conjunto de células semelhantes, células que têm a mesma morfologia, células parecidas ali, elas vão formar um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. O conjunto de diferentes órgãos formam sistemas e o conjunto de sistemas formam um organismo. Então aqui a gente tem uma célula do tecido ósseo. Se eu não me engano, não é certeza, é um osteoblasto. Aí a gente tem esse tecido, eu vou confirmar depois, na próxima aula eu passo para vocês. Esse tecido, esse osso aqui, esse tecido, desculpa, essa célula óssea, quando ela está em conjunto, várias células ósseas com essa mesma morfologia, elas formam o tecido ósseo. Vários tecidos ósseos formam um osso, que é o órgão. Vários ossos vão fazer parte do nosso sistema locomotor, ou como também é chamado, nosso sistema muscular esquelético, né? Os nossos ossos, junto com os nossos músculos, formam o sistema muscular esquelético. E esse sistema, junto com os outros sistemas, vão formar essa mocinha aqui. Bom, então, para a gente entender a fisiologia, primeiro a gente precisa entender, relembrar das células, né, do corpo humano. Então, nossas células, que são aquela unidade funcional e estrutural, elas é importante a gente lembrar que a função de cada célula está diretamente relacionada, anda lado a lado com a forma de cada célula. Então, vamos pegar o exemplo aqui. A gente tem as hemácias. As hemácias são aquelas células vermelhas do nosso sangue. As hemácias, elas não têm núcleo. Elas são as células do nosso corpo. Nós somos organismos que têm núcleo, que têm células com núcleo, mas essas células não têm núcleo. Elas perderam no núcleo ao longo da evolução. Por que elas não têm núcleo? Elas não têm núcleo porque elas precisam carregar o oxigênio. Então, para ter espaço para elas carregarem oxigênio pelo nosso corpo, elas perderam o núcleo. Então, o seu formato achatado, sem um núcleo, com mais espaço dentro, é justamente para conseguir carregar o oxigênio. Assim como o espermatozoide, ele vai ter esse flagelo, ele vai ter esse formato na cabeça justamente para conseguir chegar até o óvulo, né? Para se movimentar, os neurônios, eles têm esse formato para conseguir fazer as sinapses nervosas de um neurônio para o outro. Os leucócitos têm esse formato aqui com esses receptores para conseguir reconhecer as células de patógeno, né? Então, assim, toda célula vai ter um formato e esse formato não é à toa, esse formato tem a ver com a sua função. Então, vamos relembrar.
As células do corpo humano são do tipo eucarionte. Células do tipo eucarionte. O que é eucarionte? É um núcleo, são células que têm um núcleo que reveste o material genético, né? Elas são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Já os tecidos, eles têm 4 tipos básicos. O tecido conjuntivo, que é um tecido ali que vai preencher o corpo. O tecido epitelial, que é o tecido de revestimento. O tecido muscular e o tecido nervoso. São os 4 tipos principais de tecido. O tecido epitelial. As células vão ter uma forma, elas vão ser células bem grudadinhas uma na outra, com pouca matriz extracelular, que é aquele misto de substâncias ali que fica tipo um gelzinho entre uma célula ou outra, vai ter bem pouquinho, elas vão ser bem próximas, porque elas estão ali numa função de proteção, de revestimento, né? Vão revestir superfícies, então elas precisam ter esse formato bem próximo. Já o tecido conjuntivo, ele vai ter células que estão muito separadas e com muito material entre si. Ele pode ser o tecido conjuntivo propriamente dito, pode ser o tecido conjuntivo adiposo, sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, tudo isso são tipos de tecido conjuntivo que vai preencher, digamos assim, o nosso corpo. O tecido muscular, ele vai ter células alongadas que conseguem se contrair, essa contração que é importante para permitir a movimentação. E aí a gente tem alguns tipos de tecido muscular também que a gente vai ver direitinho quando a gente estiver falando do sistema muscular esquelético. E o tecido nervoso, as células são capazes de gerar e receber e transmitir impulsos nervosos. Bom, quando a gente fala de anatomia, a gente está falando do estudo dos órgãos. Então, a gente vai estudar os órgãos na anatomia. Que órgão é esse? Então, aqui a gente tem o cérebro, o coração. Então, a gente vai estudar o nome e a morfologia de cada um dos órgãos, como que eles são. Nome e função, a gente estuda na anatomia. Então, o meu estômago tem a função de digerir os alimentos, e aí por aí diante, né? A gente estuda isso na anatomia. Cada órgão, ele vai ter uma função diferente e vai estar agrupado em sistemas. É possível que um órgão, ele apresenta mais um tipo de tecido na sua composição, que foi aquilo que eu falei no estômago, né? O estômago, ele tem o tecido muscular, ele também tem o tecido epitelial. Além disso, ele pode estar presente em mais de um sistema, então um órgão pode fazer parte de mais de um sistema. Bom, agora falando de fisiologia. Quando eu falo de fisiologia, eu estou estudando os órgãos, assim como na anatomia, e os sistemas. Como que os órgãos ali estão se relacionando entre si e como que eles desempenham suas funções. Físio vem da palavra funcionamento e logia vem da palavra estudo. Então, é o estudo do funcionamento dos seres vivos. E esse funcionamento, tanto físico, quanto mecânico, quanto químico. Então, se você quiser dar um pausa agora no vídeo e tentar citar o nome de cada um desses sistemas, para trabalhar aí a memória, ver se você lembra o nome de cada um desses sistemas aqui. Pode dar. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um, bem introdutório de cada um dos sistemas. A gente tem o sistema digestório, que é o sistema que vai processar os alimentos de partículas grandes em partículas menores, para que possa ser retirado os nutrientes. Aqui é aquela camada de revestimento, né, o tecido epitelial que eu estava falando que o estômago tem. Ele é composto, o sistema digestório, pela boca, pela faringe, o esôfago, o estômago, intestinos e outras glândulas anexas que vão todos esses órgãos juntos com uma finalidade de processar os alimentos em partículas menores para que a gente possa retirar os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Então, aqui é o estômago digerindo uma rosquinha, a pessoa nem mastigou a rosquinha. E o estômago tá ali digerindo com o suco gástrico essa rosquinha. E depois de passar pelo estômago, essa rosquinha vai seguir pelo intestino até o que não for necessário ser excretado. Bom, o sistema nervoso, ele tem a função de coordenar, perceber estímulos. Então, quando eu risco um fósforo e encosto o fogo na minha mão, eu sinto que está calor por conta do sistema nervoso. São sinapses nervosas que sentem, percebem o calor e avisam ali que aquele calor é perigoso, você te retira a mão. Assim como a dor, né? Dor são sinapses nervosas também.
O sistema nervoso também regula o nosso corpo, coordena o nosso corpo. Então, os movimentos que eu estou fazendo aqui são estímulos nervosos que eu estou recebendo da minha mente, que está chegando até meus músculos. E outra coisa que o sistema nervoso é responsável é pela memória, tanto a memória de curto quanto a memória de longo prazo, que é muito importante para a sobrevivência e para a evolução da nossa espécie. Hoje a gente evoluiu para ser a espécie que a gente é, com todas as características que a gente tem, está muito envolvido com a nossa capacidade de ter memória. Nesse GIF aqui eu mostro um pouquinho de como acontece a sinapse nervosa. Então, de um neurônio para outro vai passando esse estímulo, e esse estímulo vai chegar. Então, por exemplo, eu penso que eu devo mover minha mão, esse estímulo vai chegar de neurônio outro até chegar nos meus músculos e eu me movimentar. Bom, sistema respiratório. O sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas, né? Para a gente receber oxigênio e descartar o CO2 que a gente não precisa. Essas trocas gasosas elas são realizadas por alguns órgãos, que é o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. A gente vai entender direitinho como que funciona a respiração no ser humano, esse processo, o músculo aqui, diafragma que está envolvido, como que funciona a inspiração e a expiração nas próximas aulas. O sistema urinário, ele é responsável pela retirada das impurezas do sangue, então ele retira, ele filtra, ele funciona como um grande filtro do nosso corpo, que retira tudo aquilo que não nos é necessário e transforma em urina para que a gente possa descartar. Aqui nessa animaçãozinha a gente consegue ver, né, um capilar sanguíneo passando e sendo filtrado, sendo transformado aqui em amarelo, em urina. Então, isso são as impurezas que já não são interessantes, substâncias que não são interessantes para o nosso corpo vai descartar. Bom, sistema circulatório. O sistema circulatório é como se fosse a grande rodovia, assim, como se fossem as rodovias do nosso corpo. E ele é responsável pelo transporte. Transporte de quê? Transporte de oxigênio, através das hemácias, aquelas células lá sem núcleo que eu tinha falado. E o transporte de nutrientes. Então, para os nutrientes chegarem no nosso corpo, para a energia chegar, por exemplo, nos meus músculos, para eu estar me movendo aqui, ela chegou através do nosso sistema circulatório, através do sangue. Sistema locomotor ou muscular esquelético. O sistema locomotor ou muscular esquelético ele é composto pelo tecido ósseo e tecido muscular. Ele é responsável pelo movimento, pela proteção, pela locomoção do corpo humano. Então, aqui a gente consegue ver que os músculos e os ossos eles estão responsáveis. Quando fica verdinho aqui no GIF, é o músculo que está trabalhando para fazer esse movimento. Então, sem esses músculos, a gente não seria capaz de se movimentar. Além disso, os músculos e os ossos, eles protegem, né? Todos os nossos órgãos viscerais, que ficam aqui dentro da cavidade abdominal, eles protegem o nosso corpo e eles permitem a locomoção e o movimento. Se a gente se movimenta porque a gente tem, senão a gente ia ser uma ameba gigante. O sistema endócrino, que é o sistema que funciona como um mensageiro químico do nosso corpo. Então, o sistema nervoso ele passa impulsos nervosos. Aqui no sistema endócrino, a gente passa mensagens através de hormônios. Esses hormônios, eles vão ter finalidades diferentes. Então, eu libero hormônios que vão dizer quando que eu tenho que menstruar. Eu libero hormônios que vão dizer, ó, útero, tá na hora de você preparar o endométrio para você, porque já tem que menstruar. Ó, agora ovário, tá na hora de você liberar os óvulos. Então, tudo isso, todos esses nossos órgãos, eles são comandados, eles sabem o momento de fazer as coisas por conta desses hormônios. E a gente vai estudar quais são os órgãos responsáveis para a produção desses hormônios e aonde que esses hormônios vão atuar. Que é uma glândula do sistema endócrino e essa glândula vai liberar o hormônio dentro da corrente sanguínea. Então, aí, esse hormônio, quando ele está dentro da corrente sanguínea, ele chega lá no órgão destinatário. O sistema reprodutor, vocês já estudaram, que é o sistema, né, de reprodução. Pode ser feminino ou masculino. Se for feminino, vai ter certos órgãos. Se for masculino, vai ter outros órgãos com a função de reproduzir e perpetuar a espécie.
Sistema imunológico. O sistema imunológico ele está ligado com a defesa. Então, ele vai defender o nosso corpo de patógenos. É como se fosse nosso exército ali dentro do nosso corpo. Quem protege o nosso corpo, quem impede que a gente morra de infecções, infecções por vírus, infecções, é o sistema imunológico. A gente vai estudar como que ele faz essa proteção, né? Qual que é o papel das células nesse sistema, como que é a produção dos anticorpos, a gente vai entender um pouquinho de tudo isso. Então, um vírus, nessa imagem, aqui são os anticorpos, tentando combater esse vírus. E aqui são os órgãos envolvidos no sistema imunológico. E por hoje é só. Próxima aula a gente entra nos sistemas. Obrigada, gente.